Oi, gente, nós estamos entrando ao vivo porque daqui a pouco uma super live para você. O nosso coach, nosso convidado daqui a pouco, Marco Cardinale, coach formado, especializado na área, vai vir trazer muitas informações muito bacanas. Padre Edilei, sua bênção. O senhor acabou de entrar, manda uma bênção aí pra gente. Nós vamos daqui a pouquinho nos encontrar com o nosso convidado, Marco Cardinale. Como transformar, ele vai dar muitas dicas pra gente, como transformar nossos limites em trampolins. Vai ser uma live muito bacana. Vou colocar aqui para vocês o título da nossa live. Daqui a pouquinho conosco, Marco Cardinale. Deixa eu colocar para vocês. Daqui a pouquinho conosco entrando, um super bate-papo com o Marco Cardinale. Nós vamos conversar sobre esse tema maravilhoso. Ele que é coach, formado na área, vai bater um super papo conosco, como transformar nossos limites em trampolins. Vai ser uma live muito bacana, um bate-papo muito legal. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade, as diferenças que existem dentro da área, como nós inserirmos essas dicas super bacanas no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas empresas. O Marco, que é um super parceiro nosso, que tem feito um diferencial também nas nossas viagens, nas nossas peregrinações, e daqui a pouco vou chamá-lo para fazer esse momento super bacana, onde nós vamos compartilhar desse tema, como transformar nossos limites em trampolins. E ontem, gente, nós vivenciamos uma live muito bacana, enquanto a gente não começa hoje, enquanto não chega. Nós falamos com a Luísio Nóbrega, foi um momento muito especial. Uma graça muito grande compartilharmos com a Luísio, ele falando, dando o seu testemunho ontem aqui pra gente, contando como ele mudou a sua vida depois que conheceu a Deus, a experiência de comunidade, o formato de ser como pessoa, como evangelizador, ele que era da área de construção e como ele mesmo se declarou corrupto, mas depois que conheceu ao Senhor, transformou a sua vida. Ontem a live foi muito especial, quero muito agradecer ao Aloysio Nóbrega, aquela live maravilhosa, orante, cheia de testemunhos, cheia de fé. E hoje essa live não vai deixar a desejar. O nosso amigo querido, Marco Cardinale, ele já entrou aqui, eu vou chamá-lo daqui a pouquinho. Vai falar um pouco sobre esse tema muito bacana enquanto vocês estão chegando, enquanto vocês estão entrando. Ele que é coach de formação, mas também tem muitas outras coisas que ele realiza e ele vai bater um super papo conosco agora. Vou chamar ele aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço para o Alex Recel, nosso amigo turismo, que está sempre aqui conosco. Muito boa noite, Alex. Depois nós precisamos marcar uma live juntos, tá? Se Deus quiser, vamos marcar. Oi, Marco, muito boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui na nossa live. Dizer para você que é um prazer tê-lo aqui conosco, que todo esse conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que você vai trazer para a gente nessa noite será muito compartilhado, muito ainda replicado nas nossas redes sociais, muito conhecido, porque o tema que você traz para a gente, vai partilhar hoje, é muito atual. Então, desde já,
muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua parceria com a Trelotur, que é sempre muito abençoada, tanto eu quanto o Paulo. Nós temos muito carinho por você, sua família, e seja muito bem-vindo. Olá, Fabiana, boa noite. Boa noite. É com muita alegria, muita satisfação estar podendo partilhar desse momento, dessa 1 hora, talvez, não sei quanto tempo vai durar isso, mas... Sim, mais ou menos isso. Então, eu fico muito agradecido pela confiança depositada na gente. Uma boa noite àqueles que já estão nos vendo aí, participando conosco, né? Espero que seja uma noite super agradável da gente estar aí trabalhando um pouco mais esses conceitos, né? Da vida, do coaching, né? Principalmente num tempo complexo, eu não diria nem difícil, mas num tempo complexo que nós estamos vivendo. Sim. Mas eu tenho certeza que todos sairão com mais vontade, com mais garra para sair de toda essa situação aí. Mas eu gostaria também de parabenizar por essa iniciativa que você, o Paulo, a Trelotur, né, estão tendo de estar trabalhando tantos assuntos, né, diferentes, não somente a questão do turismo, mas tantos campos onde atinge todos os seus clientes, né, todos os seus parceiros, todos aqueles que viajam com a Trelotur. E é com muita satisfação fazer parte da família Trelotur, né? Então, um grande abraço aí à Fabiana, ao Paulo Lima, né? Nosso grande amigo, nosso grande parceiro, o nosso primeiro guia, né? Quando tudo começou. Verdade. E é o fruto de vocês, que é o Davi, né? Verdade. Que deve estar muito contente, Davi, né, todos Fabiana? os dias me pede para participar da live, eu não deixo. Vou fazer uma live mirim com ele. É verdade. Marco, querido, eu queria que você partilhasse... Fabiana, Opa, desculpa, eu não te ouvi. Ele deve estar muito feliz agora, o papai não está viajando, todo mundo em casa. Demais, demais. Quero deixar um abraço para a Lu, que entrou agora. Lu, minha querida, um grande abraço. Estamos aqui unidas sempre. Marco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, porque eu sei que você atua como coach, mas também é um grande empresário dentro da sua área. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, para que todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, mas todas aquelas que vão escutar, ver esse vídeo posteriormente nas nossas redes sociais, possam te conhecer um pouquinho mais. Antes da gente entrar nesse tema tão bacana da gente. Então, como ela já falou, né, meu nome é Marco Cardinale, eu sou da cidade de Piracicaba, ou melhor, Piracicaba, né, como todo mundo conhece, o sotaque carregado, a cidade da Pamonha, uma grande cidade, e que nós temos também muitos peregrinos, né, aqui da Trelotur, todos aqueles que já tiveram a graça, né, a oportunidade de experimentar aí dos serviços, né, da Trelotur. Então, muitos conhecem já a Trelotur, né? Então, é uma cidade que a Trelotur já é muito conhecida, pela graça de Deus. E graças então, a vocês também, né? A você, ao Paulo, que são parceirãos da gente. Graças também por Deus ter colocado vocês também com a gente. Amém. Então, como a Fabiana me pedia, a minha formação na área começou lá atrás, na época da informática ainda, né, muitos anos, depois eu acabei partindo para um outro segmento. Eu também, hoje eu trabalho, atuo também como coach, né, sou empresário, tenho uma loja, também sou professor da FGV, de algumas matérias do curso de pós-graduação. Minha formação também tem um MBA na FGV, outros cursos de pós-graduação também. Fui professor também do SENAC, no curso de pós-graduação da Universidade ali de São Pedro, que é da hotelaria. Enfim, e atuando também, né, como você, que é o assunto hoje, propício aí, seria
Na no, área. no coaching, né? Eu tenho formação internacional pela escola Lambit, que é de Joseph, que é um americano renomado nessa área de coaching, o Joseph Connors, que tem todas as suas escolas têm certificado internacional. Enfim, esse é meu currículo aí para a gente estar podendo hoje Falar estar um falando um pouco. Marco, eu quero perguntar, né? Claro, eu não poderia iniciar essa entrevista falando sobre o tema, perguntar a você o que é em si o coach, porque existem muitas dúvidas, existem inclusive conceitos errôneos sobre o mesmo, e eu queria que você partilhasse um pouquinho para a gente sobre esse significado o que realmente o coach alcança. Ok, vamos lá então. Resumidamente falando, e bem resumido, né, assim, primeiro conceito que a gente fala, né, quando a gente fala em coaching, ele é uma metodologia com validação científica e, na verdade, criada para fazer você realizar coisas na sua vida, né? Mas eu gosto de definir de uma outra forma, né? Na prática, Fabiano, o coach, eu faço assim, eu ajudo pessoas a conseguirem aquilo que elas querem para a vida delas. Eu ajudo ela a entender bem especificamente onde ela está, o ponto atual dela hoje. O que eu chamo desse ponto, o ponto dela, o ponto A? É o ponto onde ela está. Como que ela está vivendo hoje? Como ela se apresenta hoje? E junto com ela, depois que ela tenha clareza de tudo isso, eu levo ela até caminhar com ela até o ponto B. O que é o ponto B? É aonde ela quer chegar, né? A gente traça esse melhor caminho para ela poder atingir. É basicamente isso. É pegar a pessoa onde ela está com o seu objetivo e atingir o seu ponto B. Na verdade, é caminhar em direção daquilo que ela quer para a vida dela, até ter essa consistência, né? Levar ela a ter essa consistência para poder conseguir. Eu sempre assim, dou exemplos possíveis, né? Daquilo que a gente já ajudou. A gente pode estar ajudando pessoas a nível de emagrecimento, pessoa que não consegue emagrecer. Ela toda vez ela faz aquela promessa de começar a emagrecer, vai em médico e ela vai em nutricionistas e começa e para, e vai para a academia, começa e para. Então, existem situações aí que ela não consegue desbloquear. Então, a gente ajuda ela a chegar naquilo que é o objetivo dela. Pessoas que querem empreender, pessoas que querem, de repente, passar num concurso público, pessoas que eu já ajudei também, pessoas que querem... às vezes tem alguma dúvida de alguns pontos. Olha, eu tenho 2, 3 caminhos. Uma vez eu ajudei uma menina que tinha 3 possibilidades e ela não conseguia achar o caminho. Então, a gente leva ela até esse ponto, né? E também questão vocacional também. Mas no caso, Marco, aquilo que você está falando pontualmente, a gente poderia entender que o coaching são técnicas de poder transformar uma situação, algo que nós não conseguimos resolver em nossas vidas. E essas técnicas nos levam a potencializar, é isso? Então, baseados nas técnicas do coaching, o profissional, ele ajuda a desenvolver a sua potencialidade? Seria isso? Sim, exatamente. É buscar aquilo que é ponto forte nela, né, na pessoa. A gente nunca fala eliminar os pontos fracos. A gente fala minimizar, né? Mas a gente potencializa aquilo que é forte. Foca naquilo que é forte para poder potencializar aquilo que ela quer para a vida dela. É isso mesmo. Agora, Marco, existe muito preconceito, né, por parte de alguns profissionais com o coaching, até eu acredito por uma falta de conhecimento. Muita gente fala que o profissional do coaching, ele quer tomar o lugar dos profissionais da área de psicologia. A gente escuta muito que, inclusive, existem até algumas situações constrangedoras, né, entre os profissionais, que existe um certo preconceito com isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, exemplificasse um pouquinho, porque o que eu sinto é que a atuação desses profissionais de coaching hoje
passam por dificuldades exatamente por esse preconceito, né, incutido dentro, não só com os profissionais da área de psicologia, é claro, não são todos, mas esse preconceito incutido na nossa sociedade de que há uma, vamos dizer assim, uma prática mal direcionada entre esses dois profissionais. O que você poderia, assim, exemplificar para a gente e dar uma diferença entre a prática e realização do coach e a prática da realização do profissional de psicologia? Ok, sim. Existe ainda esse preconceito, porque infelizmente, Fabiana, houve muito despreparo de escolas em suas formações de coaching, saíram do propósito do exercício da profissão, né? Eles acabaram misturando com outros elementos que não são pertencentes ao exercício dessa profissão. Então, inclusive, acho que você, não sei se você se recorda, houve até uma polêmica, uma vez numa certa novela, que até me parece que o Conselho de Psicologia, conselho que rege, né, os profissionais, entraram com um pedido de entendimento um pouco melhor para a emissora, porque misturou a prática daquele profissional que se dizia de coaching com atitudes, com o trabalho que era do profissional da psicologia. Então, se veja que um meio de comunicação, como uma novela, por exemplo, ela acaba criando, ela forma, né, conceitos e acaba ainda atrapalhando mais. Então, o coach, ele atua a partir do seu presente, o seu estado atual, e olhando para o seu futuro, isto naquilo que traz como objetivo a ser conquistado. Diferentemente, a psicologia, ela trabalha muito o seu passado, né? Não que ela não possa trabalhar o seu presente, o seu futuro, mas assim, ela foca diferentemente no passado. Ela trabalha com a psique, ela trabalha com os comportamentos emocionais, enfim, é uma outra área. Então, a gente, como profissional, até mesmo quando detecta que o teu cliente, né, a gente, na nossa atividade, a gente não chama cliente nem paciente, a gente chama de coaching. O nosso coaching, né, que é o nosso paciente, o nosso cliente, quando ele apresenta, como posso dizer, alguns elementos que indicam que precisa de um profissional da psicologia, às vezes tem até questões patológicas, logicamente que a gente, como profissional, a gente não acaba orientando essa pessoa a buscar um outro profissional, logicamente com bastante profissionalismo, com bastante cuidado, né, para poder não pegar esse trabalho que não é do nosso ramo, né? Embora muitas vezes a gente depara com questões de crenças limitantes que muitas vezes podem estar confundindo, né, com o profissional, mas o nosso processo de coaching trabalha as crenças, não mostrando para a pessoa que ela tem aquela crença que limita ela chegar naquilo que ela quer para a vida dela. Ô, Marco, mas então... gente... Opa, desculpa, querido. Mas a gente poderia dizer, então, que o profissional coaching, ele é aquele que faz você perceber a sua potencialidade, e o profissional de psicologia seria aquele que ajuda você a resolver questões mais aprofundadas, né? É como se fosse o remédio propriamente dito daquilo que você vive. Seria mais ou menos isso? Veja só, a gente, no caso do coach, nós não fazemos treinamento, nós não fazemos terapia, nós não trabalhamos com consultoria, né? Na verdade, nós levamos a pessoa, como falei no início, a conquistar aquilo que ela quer para a vida dela. Quando nós deparamos com questões psicológicas que estão por trás daquela necessidade que ela apresenta na primeira sessão, vamos dizer assim, né? Que a gente percebe que o problema que ela traz, existem raízes mais profundas da questão da mente humana, então a gente vai fazer com que a pessoa, por exemplo, às vezes a gente pode confrontar com um coach que venha com depressão. O profissional de coach não vai trabalhar depressão, né? Então a gente indica um profissional, né? Inclusive o Paulo Mazzoni deve estar nos ouvindo aí, ele seria a pessoa mais
favorável para responder isso aí. Se eu estiver falando até alguma coisa, ele que me corrija aí. E amanhã tem live com o Paulo Sim, Amazônia. verdade. Ele Vou vai falar dar essa sobre explicação da área de psicologia também, se Deus quiser, amanhã. Mas você e está ele explicando exatamente vai muito falar. bem, Marco, muito bem, e assim, muito bem colocado. E isso, na verdade, para quem está escutando a gente, é muito importante, porque eu acho que é um apoio que nós precisamos dar a esses profissionais, que fazem muita diferença. Eu tive alguns momentos, né, de envolvimento com profissionais da área, e eu sei que o trabalho é muito valoroso, é um diferencial enorme. E aqueles profissionais como você, que tem essa capacidade de exemplificar isso na sua atuação, é o que a gente precisa hoje para valorizar, inclusive, a área de vocês. Isso é muito bacana mesmo. Agora, Marco, Inclusive, pode falar, querido. inclusive, Fabiana, eu conheço muitos profissionais da psicologia que acabaram também trabalhando, fazendo curso de coaching e atua nos dois âmbitos desse trabalho, né? Sim. Então, é interessante, existe, logicamente, uma resistência por parte de profissionais, mas eu acho que nós precisamos realmente entender um pouco mais e escolher um profissional que não misture coisas, até com questões de terapias que até que a gente não recomenda nem profissionalmente, né? Então, começa a misturar com tantas coisas que a gente vê cada situação que é gritante. Mas é muito interessante a tua pergunta, sim. Ô, Marco, agora uma opinião pessoal, na verdade, né? Porque hoje a gente vê que, inclusive, o coach tem adentrado na igreja. E também, polemicamente, né? É claro que isso é uma pergunta apenas a mais, tá? Porque tem muitas outras aqui, já estamos em quase 25 minutos de live, mas tem perguntas muito Já? bacanas, interessantes. Mas eu queria ouvir sua opinião, porque existe também uma polêmica sobre isso dos padres, ou até mesmo outras pessoas dentro da igreja que utilizam-se dos conceitos de coaching, unido, claro, a palavra de Deus, unido também à transformação pessoal com Cristo. Como vocês profissionais veem isso dentro dessa realidade? Olha, Fabiana, eu, como profissional e também como atuante hoje do movimento da Renovação Carismática Católica, ao qual eu pertenço, da Igreja Católica, a gente quase que não mistura, né? Eu não posso, porque o profissional de coaching, ele nunca vai orientar você a tomar uma decisão ou caminhar para um lado A ou B. Ele nunca vai te falar para tomar uma decisão. Nós trabalhamos com perguntas, fazendo com que as respostas que estão dentro de cada um de vocês, que são atendidos por um coaching, as respostas estão dentro de nós. É interessante a tua pergunta, porque eu já vi, inclusive tem um livro o título é Jesus, o maior psicólogo? É o de Augusto Cury, De Augusto Cury, o isso. maior Eu diria psicólogo que também já que existiu. Jesus é o maior profissional de coaching. Por quê? Porque nós trabalhamos com perguntas. Em Jesus, você pode ver em todas as suas, a grande maioria, ele faz perguntas para que a gente vá buscar a resposta dentro da gente. Então, a única preocupação que eu tenho é que quando você mistura o coaching com terapias alternativas, coisas que não tem nada a ver, né? Sim. Então aí tem que tomar muito cuidado. Mas eu não vejo um problema, por exemplo, de um sacerdote ou um religioso, alguém está aplicando isso porque sabendo se a formação dele foi boa, né? Não tem como o padre misturar essas situações. Então eu acredito que eu acho que o padre, o sacerdote, ele vai crescer porque ele vai ter uma relação com os seus paroquianos muito mais próxima e ele vai tentar ajudar muito melhor, além da parte espiritual. Sim. E também, às vezes, as pessoas confundem, né, o coach como se fosse uma terapia, não é terapia, mas como se o profissional estivesse usando uma influência apenas da mente, né? Como se estivesse usando isso. Mas, na verdade, não é. Marcos está explicando aqui para gente. Inclusive, o Paulo postou aqui, como psicólogo, não vejo nenhuma competição indevida com o coach.
Claro que vem de você isso, tá, Marcos? Porque em muitas situações, Paulo, existe, a gente percebe, né, Marco? Mas é claro que você não teria isso, Marco não teria isso, vocês são pessoas bacanas. Mas Marco, em relação a essa atuação do coach, né? Já que você falou sobre padres que usam, psicólogos também que se transformaram também em profissionais de coach, o coaching pode ser aplicado então, em qualquer área. Eu, por exemplo, da área do turismo, eu posso também melhorar meu potencial, trazer um diferencial para minha equipe, para minha empresa, também baseado e transformado no coaching. Qualquer área é possível aplicar as técnicas do coaching? Sim, com certeza. Como eu falei no início, concurso público, emagrecimento, relacionamento de modo geral, casamento, área financeira, empreendedorismo, a pessoa que quer abrir um negócio, na área vocacional, jovens hoje com 17, 18 anos, ele precisa escolher a profissão deles. Então, o coach atua muito forte nessa área também. E na área empresarial, a empresa que quer trabalhar com aumento de faturamento, desenvolver novos produtos, aumentar a performance dos seus colaboradores, enfim, só que quando você trabalha com empresa, você tem que trabalhar com um objetivo único para todos. Por exemplo, todos daquela área comercial têm um objetivo faturamento X valores. Então, você vai trabalhar um processo de coaching para atingir aquele faturamento, né? Ou vamos desenvolver um novo produto na empresa. Então, ele trabalha muito forte nisso. Marco, e há um tempo, isso é muito, muito importante, e olha, vamos marcar aí para a gente já trazer para a Trelotour também, tá? Vamos fazer aí uma parceria. Hoje a gente tem trazido para dentro da equipe muito isso, a gente inclusive, Marco, está com um projeto de divulgação de empresas, de parceiros, de paróquias, porque nós estamos unindo forças para isso. E uma das coisas que a gente tem visto nesse momento, e essas oportunidades que a Trelotour, começando pelos nossos parceiros, né, claro, mas outras pessoas também podem fazer parte, é que, na verdade, nós temos muitos bons profissionais que, às vezes, a gente procura, vamos procurar porque tem alguém ali famoso que está na mídia, nas redes sociais, mas nós temos pessoas altamente capacitadas como você, como o Paulo e outros profissionais lidando conosco no nosso dia a dia, que faz um trabalho super bacana, super diferenciado, e é isso que nós queremos promover, e eu parabenizo por isso, porque realmente nós precisamos divulgar. Agora, há um tempo, entendemos que o conceito defeito, né, já não existe mais, que as pessoas procuram sempre utilizar limites. E é o mais adequado, porque uma limitação é possível adequar-se, não é? É possível transformar-se, todo mundo tem potencial para mudar, né? Mudar seu posicionamento, desde que, é claro, como a gente sempre diz, essa pessoa esteja aberta ao novo, né? Que dicas, Marcos, você nos daria para conseguirmos enxergar nossos limites, né? Esses limites que muitas vezes fazem com que nós não atuemos com nossa potencialidade, sem nos frustrarmos, né? Porque é difícil identificar esses limites. Eu acredito que para algumas pessoas seja muito mais fácil, mas para algumas identificar esses limites deve ser um pouco mais doloroso, nos levando, inclusive, a uma potencialização. Porque na hora que a gente identifica, eu acredito que seja a abertura que a gente tenha para potencializar isso, descobrindo nossas qualidades. Então, quais dicas você nos daria hoje como coach, como atuante da área, para transformar exatamente esses limites em qualidades? A primeira dica que eu daria, Fabiana, para que a gente possa enxergar esses nossos limites, seria o autoconhecimento. Sabe? Ou seja, quando eu começo a observar e refletir quem eu sou. Então, identificando quais são os meus valores, isso a gente trabalha durante o processo de coach, a minha missão, qual a missão que eu tenho? Qual o meu propósito de vida? O meu objetivo, inclusive, deixa eu fazer um parênteses, tem muita gente que confunde, o que é objetivo? É aquilo que eu quero. E o propósito? É o porquê eu quero aquilo, né? Então, o propósito de vida, os meus pontos fracos, os meus pontos fortes, entre outros, né? Então, quando eu começo isso em mim,
não tem como eu não perceber essas minhas limitações, né? A segunda dica que eu normalmente digo nessa questão da sua pergunta é a autorresponsabilidade. Uma coisa muito esquecida hoje entre nós, né? Primeiro, o que é autorresponsabilidade? É assumir, verdadeiramente tudo aquilo tudo que acontece em mim, né? Seja os meus fracassos, os meus sucessos, os meus resultados. É assumir tudo isso. Muitas vezes a gente acaba assim, nós queremos assumir nossa limitação em alguma coisa e normalmente nós culpamos outra pessoa, o país, né? A situação que nós estamos vivendo hoje, a família. Então, por isso, nós precisamos aprender com essa nossa limitação e dela tomar a decisão se eu devo aceitar, ficar aonde e como eu estou, ou criar uma alternativa para sair disso. Então, duas colocações que eu faria: autorresponsabilidade e esse autoconhecimento, porque a hora que eu me conheço, eu vou saber quais são as minhas limitações. Aí eu vou dar o segundo passo: vou seguir ou vou ficar fechado nessa situação? E durante as técnicas que vocês usam, né, os encontros que vocês fazem, existe um passo a passo para que a pessoa consiga identificar esses limites? Porque eu tenho certeza que sozinho eles não conseguem. Vocês são esses profissionais que ajudam a identificar. Mas há um processo dessa identificação desses limites até a chegar na potencialização, um período, um curso, de quanto tempo, quantos meses se precisa para que a pessoa se encontre, não pode dizer consulta, né? Mas quantos encontros precisam ser feitos com vocês para que esse processo seja realizado da melhor forma possível, da forma mais eficaz, ou isso se diferencia para cada pessoa? Lógico, existem algumas pequenas nuances de atendimento, mas basicamente se torna em torno de uns 10 atendimentos. A gente trabalha do começo até o fim, Fabiano, nós trabalhamos primeiramente conhecer, ter clareza daquilo que eu quero. Porque muitas vezes a gente não tem clareza daquilo que a gente quer. Um exemplo: eu quero emagrecer. Vamos voltar para o emagrecimento. Eu quero emagrecer. Emagrecer não é o objetivo. O que é o objetivo específico? Quanto você quer emagrecer? Até quando você quer atingir esse objetivo? Então, nós trabalhamos, o primeiro passo é ter clareza daquilo que eu quero. E dentro dessa clareza, nós vamos trabalhar o primeiro ponto, que é o foco. Focar aquilo que eu quero. Porque tem muita gente que não consegue, tem dificuldade em focar aquilo. Começa a caminhar para várias outras opções, né, dentro daquilo que ela quer. Aí pelo segundo passo, a gente trabalha o planejamento. Porque tem gente, às vezes, que tem até foco, mas não consegue planejar, né? Então a gente vai trabalhar, caminhar com essa pessoa, o passo a passo, para ela chegar no ponto B, no objetivo que ela quer. O terceiro passo, nós vamos trabalhar a ação dela. O que ela precisa fazer? Porque nós temos, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de dar o primeiro passo. E muitas vezes dá o primeiro passo e, às vezes, acaba tendo não um resultado tão positivo e desiste. Então, a gente vai trabalhar essa ação, o primeiro passo. E, por fim, a melhoria contínua. Quer dizer, nós trabalhamos de uma forma que, muitas vezes, o objetivo ele não encerra em 10 sessões. Então, a gente trabalha uma forma com que a pessoa caminhe sozinho a partir daquela saída do processo de coaching, até ela chegar ao objetivo dela, que é o resultado. E, Marco, essa necessidade, né, nesse momento atual, gente, nós estamos conversando com o Marco Cardinale, profissional coach, empresário, que tem feito um trabalho diferenciado, contribuído com muitas vidas, para que cada um possa encontrar o seu potencial. Então, você que está aqui ao vivo conosco, você também que vai ver e vai ouvir esse vídeo posteriormente, você profissional de qualquer área, depois eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui, Marco, as tuas redes sociais, o teu telefone, se for possível divulgar. E você que deseja obter esse tipo de serviço, esse tipo de
de meio para que você possa encontrar o seu caminho, que talvez ainda esteja dúbio. Entre em contato com o Marco, porque ele tem muito a oferecer. Agora, Marco, você acha que essa necessidade das pessoas procurarem hoje os profissionais como vocês da área de coaching e essa explosão, né, desse segmento, desse formato de trabalhar, potencializar as qualidades das pessoas, trabalhar os limites, surge também hoje de uma cultura que nós nos encontramos, né? A gente costuma dizer e ouvir também que nós estamos em uma era em que os nossos jovens estão um pouco mais, não podemos dizer fraco, mas um pouco mais indecisos, né? Um pouco mais devagar, talvez, o caminho que se faça é um pouco mais devagar. As pessoas também têm um pouco mais de dificuldade de alcançar os seus objetivos. Parece que há sempre um pouco mais que falta um pouco mais de força, de equilíbrio. Você acha que essa necessidade surgiu exatamente desse momento cultural, desse momento que nós estamos vivendo de transformação, em que a gente está em uma outra vibe, como dizem os jovens, né? Numa outra situação, e por isso essa necessidade maior da atuação deles? Como é que vocês fazem essa diferença, né? Hoje existe sim isso, vocês conseguem identificar isso hoje numa sociedade, por isso o nascimento, essa explosão desse trabalho desses profissionais entre a gente? Veja só, Fabiano, os jovens hoje, eles, cada geração, né, que a gente vai observando, a gente que já está numa geração mais adiantada aí, né, a gente vai vendo as diferenças da geração, as necessidades desses jovens perante as suas conquistas, os seus objetivos, enfim, as suas metas. Então, eu penso que o coaching, ele veio para... lógico que o coaching, ele atua em todas as idades, né? Até a terceira idade. Existem coaching específico para a terceira idade, para você ter uma ideia, né? Bacana. Então, a gente, veja só, o que a gente tem percebido nos jovens hoje é o imediatismo, né? Isso, a velocidade do mundo está cada vez mais rápido em tudo, né? Tudo é muito... Então, isso vai criando muita ansiedade nesses jovens. Isso deve ter aumentado muito o trabalho também para os psicólogos, né? Com esse mundo todo ansioso. Então, eu vejo que, na verdade, lógico que a gente não pode generalizar no mundo dos jovens, porque a gente vê diferença. Mas é muito importante, o coach ele veio para trabalhar, principalmente, já que você citou nos jovens, a questão vocacional, como eu falava no início. Porque hoje existe uma certa cobrança muito grande dos pais, da sociedade, da pessoa ter sucesso. O que é sucesso? Muitas vezes os jovens nos procuram para um trabalho de coaching, eles vêm eu quero ser feliz, mas o que é ser feliz? Ser feliz é isso, mas o que isso vai te levar? Então, a gente trabalha e vai abrindo a mente das pessoas para esses conceitos, porque, na verdade, realmente a sociedade mais jovem tem um pouco... assim, está faltando um pouquinho de rumo para eles. A gente vê essa necessidade do imediatismo, de querer as coisas do dia para a noite, e a gente sabe, a gente que já tem uma certa bagagem aí de tempo, de vivência, que a gente tem que aprender, né? A gente tem que começar algo, a gente tem que trabalhar tudo isso por um tempo, até a conquista, e os jovens não têm esse tempo de espera. E muitas vezes a gente precisa sentar, fazer respirar, saber aonde eu estou, o que eu quero, por que isso é importante para mim. Por isso que os conceitos de propósito de vida, missão, esses valores, eles são trabalhados durante um processo de coaching para que a pessoa comece a refletir e ter esse autoconhecimento. Caramba, mas será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é isso que eu vou receber lá na frente? Né? Então, é basicamente isso. Muito bom, Marco. Aqui tem alguns comentários, o Paulo falando, a Alda falando isso, o Paulo Mazzoni falando, somos muito exigidos e precisamos muito, né, de ajuda disciplinar.
A Isa Cardinale, a sua querida, né? Ainda mais na área das redes sociais. E realmente, a ansiedade hoje, né, com que não somente os jovens realmente, mas todos nós estamos trabalhando, inclusive amanhã o Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? Essa ansiedade que muitas vezes nos leva a ansiarmos tanto do futuro que ainda não chegou, que a gente não tem posse, que a gente não consegue resolver, né? Hoje tendo presente para a gente poder cuidar, para a gente poder se questionar, como você está falando, para a gente poder resolver. E essas ansiedades que fazem com que nos tornemos ansiosos, depois, muitas vezes, tristes por não termos atingido o nosso objetivo, depois depressivos, muitas vezes, porque não foi como nós queríamos, enfim. E essa ajuda que multidisciplinar, como o Paulo falou, também, como você colocou aqui, é o que faz a diferença. E eu, com certeza, hoje, a partir desse bate-papo aqui, com certeza farei um curso de coach, com certeza trarei essa realidade para a minha equipe, porque a gente sabe que tudo aquilo que nos ajuda a encontrarmos com a gente mesmo, né? Fazer um encontro com a gente, uma análise e trazer uma resposta para a gente, traz sim, com certeza, um diferencial no nosso dia a dia. A gente consegue perceber isso de forma mais eficaz, fazendo com que a gente aja com mais maturidade. Mas, Marco, qual o segredo, então, né, para sermos pessoas bem-sucedidas em tudo que fazemos, baseado no conceito de coaching? Eu coloco bem assim, o primeiro passo, né, vamos colocar assim, o primeiro passo para você ter assim, ser bem sucedido naquilo, o que é bem sucedido, né? Para cada um, vamos colocar de forma geral, né? Cada um sabe o que é ser bem sucedido. Mas a palavra que eu coloco como primeiro passo é começar, simplesmente começar. O que acontece é que quando a gente vai começar algo, Fabiana, a gente entra na zona de segurança. E onde está acostumado a operar e sair dessa zona de segurança. Ela é longe, primeiro, ela é longe de ser confortável, não é? Quando a gente começa alguma coisa, o que acontece? Piora. Perceba tudo quando você começou a triar turno. Melhorou quando você começou? Não. Tudo piorou. Perdeu mais tempo, gastou mais tempo, a privacidade da sua vida, quantas horas ali dedicada para aquele trabalho. Mas antes de melhorar, ela piora. Isso, muitas vezes, as pessoas, quando, por exemplo, voltando à questão do emagrecimento, a pessoa que começa a fazer um processo de emagrecimento, antes de melhorar, piora. Por quê? Quando ela começa a caminhar, ou ir para uma academia, começa as dores do corpo, começa a ter restrições alimentares, porque ela vai buscar um profissional de nutrição, uma médica, enfim. Tudo isso vai levar àquela piora dela, não tem como. Mas aí a pessoa desiste, né? Então, o segundo ponto é persistir. Porque quando você começa que vai piorar, e a saída é persistir, né? Esse é o segundo ponto. A melhor forma para que você possa persistir é se juntar às pessoas que estão mais próximas a você naquela situação. Existe um americano, deixa eu ver se eu consigo lembrar, Jim Rohn. Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Olha que interessante. Se a gente é lógico que estou falando 5, mas é um numeral aí médio, né? Então, significa que se você andar com pessoas ruins, quer dizer, pessoas negativas, pessoas que te jogam para desistir daquilo, dos teus sonhos, você vai entrar naquela que o pessoal fala, naquela vibe, né? Naquela energia da pessoa, e vai. Agora, você precisa andar com pessoas que façam você avançar, que te empurrem para frente. Então, você precisa persistir. E a terceira dica é melhorar. Aquilo que você já conseguiu aperfeiçoar, né, que você já entrou em campo. Aí eu pergunto, qual que é a dica para melhorar? Eu aprendi com até um professor meu, feito é melhor que perfeito. Muitas pessoas, Fabiana, elas
elas querem, às vezes, diria, pode até ser perfeccionista, mas ela só vai entrar em jogo, em campo, quando tiver tudo prontinho. Verdade. Aí ela não começa nunca o teu projeto. Ou Imagina seja, você só quer chegar hoje. jogar se tiver certeza que vai ganhar, né? Exatamente. Imagina onde o ponto que está a Trielo Tour hoje. Imagina quanto vocês evoluíram, cresceram. Imagina se você pensasse assim, não, quando a Trielo Tour tiver nesse ponto, eu vou começar. Você não teria começado, você não estaria aqui hoje, né? Então, a dica para ser bem-sucedido nos teus projetos, no teu negócio, na tua profissão, é primeiro, comece, persista, e depois, quando estiver em campo jogando, você melhora. Porque se você esperar estar tudo redondinho, perfeito, talvez seja tarde demais. Tem uma frase que eu aprendi, e Muito eu bom, sigo Marco, muito. muito bom mesmo. Ó, grava isso aí. O sucesso exige mais. Olha, é muito bom, inclusive, Marco, eu sempre falo, né, quando eu falo sobre isso, as pessoas sempre esperam o sucesso primeiro para se tornar uma pessoa bem-sucedida. E é o contrário. Existe um estudo, Fabiana, que fala que primeiro tem muita gente que eu preciso ter sucesso para ser feliz. Tem um estudo americano que fala, primeiro você precisa ser feliz para ter sucesso. O sucesso tem que ser consequência da tua Verdade. felicidade. Verdade, exatamente. E as pessoas não entendem, e isso foi muito bem colocado por você, as pessoas não entendem que sucesso está mais ligado à sua autorrealização naquilo que você está fazendo, que propriamente dito, os frutos, talvez lucro, dinheiro, segurança, né? Porque isso vem por consequência, eu sempre brinco, né? Bom, um dia os maiores bilionários do mundo já falaram isso, né? Se hoje eu estou onde eu estou e cheguei onde eu cheguei, eu tive que falir algumas vezes. E aí a gente vê aquele ditado, né? A gente olha para as pessoas, a gente idealiza o sucesso dela, a gente deseja o sucesso dela, a gente às vezes tem inveja e nem aguenta o sucesso da pessoa, mas a gente não quer caminhar com os mesmos sapatos apertados, né, que dói no nosso calo e que tudo aquilo que a pessoa passa para poder encontrar. E eu sempre falo muito, gosto muito de falar daquela frase que eu acredito ser de Santo Agostinho, que ele diz: faça poucas coisas, mas as faça bem. Inclusive, falei hoje no texto, todos os dias eu rezo o texto da Divina Misericórdia. Falei ontem também na live. Faça pouca coisa, mas as faça bem. Tudo que você faz, fazendo bem, com dedicação, conhecendo sobre aquilo, se dedicando, né, Marcos, sobre aquilo, sabendo o que você deseja realizar-se com aquilo. E uma coisa que eu uso muito na minha vida é assim, eu até brinquei essa semana com minha equipe falando sobre isso. Eu vejo, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer algo, eu fecho os meus olhos para quem está ao redor, mesmo sabendo que tem gente muito melhor do que eu, mesmo sabendo que tem gigantes na área como eu fecho os meus olhos, confio em Deus, não olho para ninguém e vou até o fim. O lucro que vier é o que deveria ter vindo. A partir dali eu vejo se dá certo, o que não deu, eu questiono por que não deu, eu verifico novamente, né, se a gente poderia ter feito de forma diferente, e ao invés da gente se limitar, ficar para baixo, eu não consegui, não deu certo, foi um fracasso, foi frustrante para mim, a gente pega aquilo e diz para a gente mesma: agora, no próximo, eu vou fazer melhor. Eu acho que o Marco pode dizer isso melhor do que eu, mas, em resumo, né, para a minha vida, eu traria isso, a Marco colocou muito bem colocado, nós precisamos entender que, inclusive, o fracasso faz parte do processo do sucesso. Muitas vezes, né, Marco, a gente vai falhar, a gente vai agir com insucessos, mas isso vai trazer um melhoramento para a gente, até a gente encontrar na hora certa a porta exata para a gente entrar. Gente, foi muito bem colocado esse do Marco.
Parabéns. Olha, você que está nos assistindo é por um motivo, é por um porquê. Então, eu acredito que isso tenha feito um grande diferencial para você hoje, você que está escutando. Também me fez relembrar muitas coisas, muitos projetos. E até engraçado, viu, Marco? Outro dia as pessoas estavam perguntando, Fabiana, você, Paula Trelotu, vocês não estão assustados com esse momento? E o turismo foi o mais atingido, vocês continuam... Mas, gente, se tiver de acontecer, vai acontecer. Mas é amanhã, amanhã Deus pertence. Hoje eu preciso plantar o meu futuro, né? Então, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer. E achei muito bacana isso que você fala. A gente já vai para quase 10 minutos, só restam 10 minutos dessa live, uma pena, Marco. Mas a última pergunta, a pergunta-chave, que inclusive é tema hoje dessa nossa entrevista com você, né? Como nós podemos transformar, você já deu algumas dicas aqui para gente, mas como transformar nossos limites em trampolins? Bom, eu vejo assim, primeiramente, eu preciso reconhecer meus limites, como a gente já falou lá anteriormente, né? Assumir essa minha limitação e com coragem decidir essa transformação. Quer dizer, eu quero transformar, quer dizer, eu preciso reconhecer que eu tenho esse limite, né? Na verdade, transformar limite em trampolim, para mim, é uma superação. A gente tem que superar. Até tem aquele artista, não sei se é artista, ele foi um modelo, participou até acho que de um reality show, Fernando Fernandes, que ele perdeu as pernas, e depois ele fez uma São Silvestre, então ele tem um depoimento que ele perdeu as pernas e acabou sendo, ele ganhou um prêmio de canoagem mundial. Ele conseguiu superar a falta das pernas, quer dizer, ele poderia ter parado naquilo e falar, não dá mais, não. Então ele sentado numa cadeira de rodas, ele simplesmente falou, não, eu tenho que fazer algo diferente. Por que eu tenho que ficar numa cadeira de roda e viver a vida inteira dessa forma, né? Então, na prática, por exemplo, eu vou colocar uma questão do medo. Um desafio que você vê, que você esteja assim, eventualmente vivendo hoje. Muitas pessoas, principalmente na época que nós estamos vivendo, estão vivendo com muito medo, né? E o medo, ele tem, logicamente, o seu lado positivo, pois ele acaba me dando equilíbrio, né? Muito importante o medo, para mim tomar, muitas vezes, ações erradas. Mas, aquele medo, porém, né, aquele medo excessivo, ele pode me paralisar e prejudicar ainda mais a minha limitação, não é? Existe um estudo, Fabiana, nos Estados Unidos, existe um grupo elite da Marinha, que eles recrutam 140 profissionais, entram para aquele grupo de elite, aquela tropa de grupo de elite. E apenas 36 pessoas conseguem o objetivo final. Puxa, a gente ficava pensando, caramba, deve ser os caras mais fortes que suportam aquela situação de atingir o recrutamento. Por incrível que pareça, em cima do estudo que eles fizeram, eles descobriram que não eram os mais fortes que chegavam a atingir, participar daquela tropa de elite. Eram as pessoas que mais dominavam o seu medo. Olha que interessante. Então, na verdade, eu sofro uma batalha interior. O medo está dentro de mim. Então, eu preciso vencer essa batalha que está em mim. Então, muitas vezes a gente fala assim, então eu vencendo esse medo, eu venço tudo. Praticamente tudo. E o que é mais interessante, às vezes, quando a gente vence esse medo interior, quando a gente olha aquele medo que está exterior, ele nem existe mais, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar nisso é o medo. A segunda questão que eu vejo é o foco. Como é difícil as pessoas focarem, né? É muito comum isso. A gente percebe que a limitação, na maioria dos atendimentos, as pessoas não têm foco. Principalmente porque tudo tira a nossa atenção. E esse desafio é praticamente você superar essa disputa, né, entre aquilo que me distrai e aquilo que me leva para a concentração. Então, essa batalha que cada um de nós temos diariamente para distração, né, pensar aquilo que realmente
importa, por aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. E do outro lado, todas as distrações, redes sociais. Veja quanto tempo você perde quando você olha a tua rede social, quando você está focado em alguma coisa, num projeto, a hora que você volta, o que eu estava fazendo mesmo? Olha quanto você vai gastando durante o dia. É o trânsito, é o dia a dia, é pessoas te chamando o tempo todo. Quando você está num projeto, você não pode perder esse foco. Sim. Então, quem que vai ganhar isso? Né, para me superar essa limitação? Quem conseguir ganhar esse jogo? O jogo do foco contra a distração, né? A pergunta é para você, para mim, para aqueles que estão nos ouvindo, que nos assistem, né? Qual a distração de hoje? Olha uma pergunta boa aí, ó. Qual a distração de hoje que você está tendo, né? Que está impedindo de ir para o teu próximo nível? Quantas pessoas estão deixando de passar para o seu próximo nível porque está sendo consumida pela sua distração? Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Perceba se não há alguma distração que está tirando o teu foco. E o terceiro ponto, que também é muito importante, é a ação. Se você estava falando já sobre isso. Muitos também são limitados em dar o primeiro passo. Às vezes tem foco, sabe planejar, mas não consegue agir. Não consegue dar o primeiro passo. Veja, vou dar um exemplo para você. Você também, você que está nessa vida espiritual como a gente, né? Veja quem ensinou a gente a agir. Até Jesus na Bíblia, ele nos ensinou a passagem. Levanta-te e anda. Lança a tua rede ali. Foi para Pedro e pesca. Lázaro, vem para fora. Até Jesus, quando ia operar um milagre, Fabiana, ele sempre exigia antes da pessoa uma ação. Olha que interessante. Sim. Jesus, o coach dos coaching. Eu não sei exatamente, para aquele que está nos ouvindo hoje, eu não sei exatamente o que você quer para a sua vida hoje. Talvez nem seja um milagre, talvez seja uma promoção, um aumento, montar um negócio. Quantas pessoas estão nesse momento querendo montar um negócio? Um novo emprego. Mas o fato é que se você ainda não tem, vai outra pergunta aí, olha, anota aí essas perguntas. Se você não puder anotar, depois você volta e grava. Qual é a ação que falta para você hoje? Qual é a ação que falta você fazer para que isso aconteça na sua vida? Qual a ação que está faltando para você dar esse passo? Pensa aí, depois vai lá e faz. Ou se vocês querem que o Marco possa fazer um momento com vocês, procura ele nas redes sociais, entre em contato com ele, vocês podem fazer isso virtualmente, online, é algo muito bacana. Eu também quero, viu, Marco? Eu também quero, estou na lista já, vou trazer isso para mim. Tem uma surpresa. E tem uma surpresa no final, hein? Fique até o final da live, porque vai ter uma surpresa. Opa, peraí, então nós vamos ter que fazer isso agora, porque resta-nos 2 minutinhos aqui na live para o Instagram derrubar, né? Porque 1 hora fechada eles derrubam a gente. Então, desde já, Marco, eu quero agradecer muito. Nós ficaríamos aqui a noite toda ouvindo você. Muito bacana, muito importante, muito interessante, muito informativa e formativa também essa live. Mas já deu agora 2 minutinhos, já está contando. Fala aí a novidade para a gente. Então vai lá Fabiana, eu vou sortear sortear não. Os primeiros que mandarem o nome lá, na live da Trello Tour, lá do meu Instagram, Coach Marco Cardinale, COACH, Coach Marco Cardinale, coloca lá os 2 primeiros que colocarem lá, depois que terminar só. Eu vou dar uma sessão gratuita para os 2 primeiros. Gente, vamos aproveitar. Eu estou até colocando aqui o dele, ó, Coach Marco Cardinale. Assim que encerrar essa live, corre lá. Você que colocar o primeiro nome de vocês vai ganhar uma assessoria com ele. Marco,
muito obrigada mesmo pela sua participação. Essa live, esse vídeo vai subir para o nosso YouTube, vai transformar nas nossas redes sociais, nós vamos indicar, ainda vai ter muita gente que precisa escutar tudo isso que nós partilhamos aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, me fez muito bem, aprendi muito e que Deus continue abençoando sua vida e sua missão. Eu que agradeço, Fabiana, mais uma vez. Gostaria de deixar uma mensagem. Eu acredito que todos nós vamos viver só de histórias, Fabiana. Imagina aquele vovozinho contando aquelas histórias para os netos. A minha pergunta que eu deixo para você hoje, de que histórias você quer viver? Porque a história que você vai contar lá na frente é a história que você está construindo hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe a todos vocês que participaram. E vai lá, assim que eu postar a live, comenta, dá seu nome e você vai concorrer. Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Manda todo mundo, coloca lá, porque se depois, lá para frente,